e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém. Pai, muito obrigado por nós estarmos juntos mais uma vez na tua casa, diante da tua palavra, querendo receber do Senhor direção para a nossa vida. Tua palavra é o pão que alimenta o nosso espírito. Não é só de pão que vivemos, mas da tua palavra. Por isso, Pai, alimenta-nos esta manhã com a tua palavra. Dá-nos entendimento ao ouvirmos a tua voz nesse lugar, que é aquilo que realmente queremos. Ouvir o Senhor, nosso Deus. Não estamos aqui para ouvir filosofias do mundo, nem muito menos histórias e doutrinas de homens, mas a palavra que procede do Senhor, essa que traz vida, essa que liberta e cura, é dela que precisamos e é ela que te pedimos. Fala conosco, Senhor. Para isso eu entrego a minha vida ao Senhor mais uma vez, pedindo graça, misericórdia e a unção do Espírito Santo, para que debaixo desta unção a tua palavra seja ministrada e todos nós sejamos abençoados por ela. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nós lemos um texto, eu acho que todo mundo conhece, uma história que ficou muito conhecida na Bíblia, mas a Bíblia, eu creio, ela não é um livro de histórias, né? Inclusive, ela tem muitas histórias, mas o propósito dela não é apenas nos dar conhecimento de fatos ocorridos no passado. Em tudo que está escrito, como a própria Bíblia diz, tudo isso é útil para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. E nós temos que olhar para os textos querendo entender um princípio, querendo entender aquilo que Deus quer transmitir, que vai além do fato particular, que vai além do que é narrado na história, mas um princípio de Deus. E nesse texto, onde a gente lê uma parte da história de José, que foi um personagem, não é, bíblico, que tem uma vida exemplar, que tinha comunhão com Deus, que ouvia a voz do Senhor, mas que sofreu muito também ao longo da sua caminhada. A Bíblia apresenta aqui a sua história, a gente leu aqui uma parte já do finalzinho da sua história. E o que ele acabou se tornando para o mundo inteiro. Veja, José, ele nasce
no meio de seus irmãos, você conhece a história, sofre a perseguição deles, a inveja, os ciúmes, é tirado da família, é vendido como escravo, é preso, passa por todas aquelas dificuldades, mas no final da sua história nós vemos algo totalmente diferente. E a gente vê José aqui se tornar uma pessoa importante, mas não apenas para o mundo no qual ele estava inserido, ali para Faraó e os egípcios, mas ele acaba se tornando uma pessoa importante para o mundo inteiro, porque você vê no final do versículo 57 que a fome prevaleceu em todo o mundo, e todos vinham a José para receber ali o alimento. Então a importância dele vai extrapolar até o lugar onde ele está, mas ele vai se tornar importante para o mundo inteiro. E aí, olhando para essa história, especialmente esse episódio, aonde por sabedoria que Deus deu a ele, ele interpreta o sonho e ele faz saber o que viria a acontecer, a gente vê aqui uma semelhança muito grande entre o que José representou naquele contexto histórico e no que Jesus representa hoje também para o mundo inteiro. Jesus mesmo disse que quem tem sede pode vir a ele, quem tem fome pode vir a ele. Então há uma semelhança muito grande, e é sobre isso que eu queria falar, refletindo a respeito dos princípios desse texto e encontrando todos eles na vida de Jesus, porque o propósito da pregação é falar de Jesus, é falar do que ele de fato significa para nós, e não somente para nós, mas para o mundo inteiro. Então aquilo que Deus fez através de José era um prenúncio do que ele faria através de Jesus. Aquele contexto da história que a gente leu aqui, desses acontecimentos que foram realizados por Deus, levantando José para esse propósito, a Bíblia também diz que Deus levantou Jesus com esse propósito, o propósito de alimentar o mundo inteiro. E a gente vê aqui a generosidade de Deus, que se revela aqui por ele ter levantado José para salvar a casa de Israel. Não esqueça que ele vai salvar não apenas o mundo, mas também seus irmãos, seu pai, sua mãe, todos vão chegar a ele. Você pode ver o desenrolar dessa história aqui na Bíblia. Então ele é levantado por Deus para salvar a casa de Israel, mas não somente a casa de Israel, mas para salvar o mundo inteiro que padecia de fome naquele momento. Assim como Jesus foi levantado primeiramente para os judeus, para salvar a casa de Israel, mas também para salvar o mundo inteiro. Como diz a Bíblia, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus leva a salvação não só aos judeus, mas ao mundo inteiro. E José, nesse episódio, salvou não só a casa de Israel, mas também o mundo inteiro que a ele poderia recorrer naquele momento. Então eu quero que a gente olhe para alguns aspectos desta história e veja como o mesmo princípio se repete na vida de Jesus. Veja, a Bíblia diz aqui no texto que a gente leu, que José recebeu autoridade. Autoridade de quem tinha autoridade para lidar naquele momento. E a autoridade daquele momento era Faraó. Ele era a autoridade naquela terra. E essa autoridade, ela foi transferida para José. Quando você lê aqui comigo no verso 55, a Bíblia diz assim: sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Ou seja, ele está dizendo: vão até José e obedeçam a José. Então José era como um intermediário entre o povo e a autoridade de Faraó. E assim a Bíblia afirma também a respeito de Jesus. Vamos ver como isso está escrito na Bíblia Sagrada. Em outras palavras, em João, no capítulo número 14,
no versículo número 6, você certamente sabe de cor esse versículo, João 14, 6 está escrito: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há como chegar ao Pai se não for por Jesus. Não havia como chegar a Faraó se não fosse por José. Qualquer tentativa, Faraó dizia: vá a José. E o que José falar, você obedeça. É como diz a Bíblia em 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus. Não há outro mediador, não há outro intermediário a não ser Jesus. E a gente vê essa ocorrência na vida de José. E também Faraó ordena obediência a José. Ele diz nesse versículo que a gente leu aqui, o 55, olha, o que ele disser, você faça. E da mesma forma, Deus ordenou obediência a Jesus. Quando nós vamos também ao Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 23, está escrito: a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ora, se José foi investido de autoridade, se alguém ofendesse a José, a quem estaria ofendendo? Aquele que lhe deu autoridade. Se alguém não honrasse José, a quem estaria desonrando? Aquele que lhe conferiu autoridade. O mesmo princípio se aplica a Jesus. Então, aquele que não honra o Filho, não pode nunca honrar o Pai. Não há como alguém dizer que crê em Deus se não crê em Jesus, seu Filho. Então, isso está atrelado. E esse princípio também se cumpre na vida de José. Faça o que ele mandar, disse Faraó. E a Bíblia diz também para nós: faça o que Jesus mandar. Maria, naquela cerimônia das bodas de Caná, quando Jesus estava para transformar a água em vinho, ela também disse a mesma coisa: fazei tudo o que ele vos disser. Ela disse aos funcionários. Então a ordem deve ser estabelecida e Jesus deve ser obedecido. Olhando ainda para o texto em Gênesis 41, leia o versículo 56. Está escrito: havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Só José tinha autoridade para abrir os celeiros. Isso estava a cargo dele. A autoridade lhe foi dada. E só ele, somente ele, poderia abrir os celeiros. Agora olha o que a Bíblia diz em João, no capítulo 3, no versículo número 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Tudo está no poder do Filho. Tudo está em suas mãos, porque o Pai lhe confiou. Então veja, o mesmo princípio se aplica também na vida de Jesus. E José era a pessoa certa para salvar o povo da fome, abrindo os celeiros e promovendo todo esse plano de salvação, como diz aqui a Bíblia para nós. E veja agora, voltando ao texto em Gênesis 41, no versículo 33, onde começamos a ler, a Bíblia diz assim: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Agora o verso 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. José diz o que aconteceria e a escolha recai sobre ele mesmo, porque ele é reconhecido ali por Faraó como o único capaz de realizar esse trabalho. O único que tinha sobre ele os predicados necessários para fazer isso.
E a Bíblia também vai dizer para nós que Jesus foi também escolhido para esse trabalho, para o trabalho da salvação. Foi escolhido e designado por Deus para salvar não só os judeus, mas o mundo inteiro. E aí quando lemos em Hebreus, no capítulo 1, dos 3 primeiros versículos da carta aos Hebreus, que são os judeus, a Bíblia diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aos nossos antepassados, Deus falou por profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por ele foi feito o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja como a Bíblia fala da escolha de Jesus, como Deus o determinou para esse trabalho, e assim foi feito. E José, ao ser também determinado por Faraó para realizar esse trabalho, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 49, que ele estava debaixo de toda a sua plenitude. Diz assim, verso 49, assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. O trabalho de José foi tão bem feito que ele ia além do que se podia mensurar. Então José é usado por Deus, que lhe revelou tudo aquilo, que lhe colocou naquela posição, e dessa forma é usado em toda a sua plenitude. E aí olhamos para a Bíblia, em Colossenses, no capítulo número 1, no versículo número 19, a Bíblia fala a respeito de Jesus. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A plenitude ou totalidade de Deus está em Jesus. Por isso Jesus diz em João 10:30, eu e o Pai somos um, porque toda a plenitude de Deus reside nele. Em João também, no Evangelho, no capítulo número 1, no versículo número 16, está escrito na Bíblia Sagrada o seguinte, João 1:16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A plenitude de Deus em Jesus. E todos nós temos acesso a ela. Assim como todo o povo teve acesso à plenitude de Deus sobre a vida de José, que lhe deu a sabedoria para prover a todos aqueles o que precisavam para não perecer, para não morrer de fome. Assim José foi usado por Deus em toda a sua plenitude, e assim também em toda a plenitude de Deus esteve sobre Jesus. E algo também que nos chama a atenção é que todos os que tinham fome naquela terra podiam ir a José, porque José estava com tudo programado, preparado, tudo estava feito para saciar a fome de qualquer um que fosse a ele. Voltando ao texto lá no livro de Gênesis, onde nós estávamos lendo, vamos ler novamente versículo 55. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, o que José fez? Abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra. Qualquer um que estivesse com fome poderia ir a José, porque ele abre os celeiros no tempo certo. Depois dos anos de fartura, vieram os anos de escassez. E é naquele tempo que José vai abrir. Não é antes nem é depois, tudo é no tempo certo, é na plenitude do tempo. Assim também foi Jesus, na plenitude do tempo, o nosso Salvador, e não somente o nosso, como diz a Bíblia, mas o Salvador do mundo inteiro, de todo o que chegar a ele com fome. A pessoa com fome precisa ir a José, e a pessoa com fome precisa ir a Jesus. O alimento não é entregue em casa, você tem que ir buscá-lo.
Você não vai recebê-lo pelo correio, você tem que ir à pessoa responsável. Assim é a salvação. A salvação é de graça e está disponível a todos, mas você precisa ir a Jesus. E muitos vinham de longe em busca desse alimento. No verso 57 diz, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu aonde? Em todo o mundo. Então, das pessoas das mais diversas partes iam até lá para receber o seu alimento. E ninguém era despedido vazio. Havia o suficiente para os egípcios e também para todo aquele que chegasse a José. E a Bíblia diz o mesmo princípio em se tratando de Jesus. Você lê comigo João capítulo 6, no versículo número 35. Em João capítulo 6, no verso 35, está escrito, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Todos que chegarem a ele sairão saciados. Tem alimento para todo mundo. Jesus não deixa ninguém voltar para casa de barriga vazia. Se você vai a ele, você é alimentado. E esse texto é colocado em João capítulo 6, onde está descrito também o milagre da multiplicação de pães que Jesus fez para alimentar uma multidão, mostrando que ninguém chega à presença de Jesus e sai de mãos vazias ou de barriga vazia. Assim também a Bíblia diz que José servia a todos os que ali chegassem, como nós vimos no texto. Só há uma diferença, queridos, e uma diferença substancial. Como você leu comigo no versículo 57, diz assim, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José. O alimento que José oferecia precisava ser comprado. Havia um pagamento sobre este alimento. Ele vendia o alimento. E a grande diferença é que aquilo que Jesus oferece é de graça, irmãos. O alimento é gratuito. Você chega sem nada e sai alimentado. Você não paga 1 centavo para receber aquilo que Jesus, em toda a plenitude de Deus, conquistou para você. Com toda a escolha e presciência de Deus, conquistou para nós. Então, o que Jesus oferece é de graça. Olha a grande vantagem, irmãos. Veja o que diz a Bíblia em Apocalipse, lá no final, no capítulo 21, terminando quase o livro do Apocalipse, a Bíblia fala no versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito. Jesus fez tudo. Jesus disse na cruz, está consumado. Completou o seu trabalho e a sua obra. E aí ele afirma, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei o que, irmãos? De graça, da fonte da água da vida. É de graça, não tem que pagar nada, não tem que fazer nenhum sacrifício. A única coisa necessária é ir a Jesus. Aquele que vem a mim, ele diz, de modo nenhum o lançarei fora. Mas é preciso vir, é preciso ir à sua presença. É a única coisa que é necessário ser feito. Mas não é preciso pagar nada, não é preciso fazer algum sacrifício, não é preciso conquistar alguma benevolência, porque a graça é favor imerecido. É algo que Deus faz por mim, sem que eu tenha feito nada para merecê-lo. Então isso é o que Jesus faz por qualquer um, como diz a Bíblia, amou ao mundo de tal maneira, qualquer um, não somente judeus, mas qualquer habitante da terra que chegar a ele será salvo, será alimentado, terá a sua sede suprida, a sua fome suprida e receberá gratuitamente do que ele tem para oferecer. E a Bíblia ainda diz em Apocalipse capítulo 22, no capítulo seguinte, no último de Apocalipse, no versículo 16 e verso 17. Diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã.
O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Mais uma vez ele enfatiza, de graça. Mas mais uma vez é enfatizado, venha. O povo ia a José e recebia, comprava e levava para casa. Com Jesus ainda é melhor. Você vai a ele, recebe de graça e leva para toda a vida. O suprimento, como ele disse, você nunca mais vai ter sede. Se você beber dessa água, você terá sede novamente. Mas se você beber da água que eu lhe dou, você nunca mais terá sede. O pão da vida, ele alimenta, não é por um pouco. O pão que o mundo oferece, você come hoje, amanhã precisa de novo. Mas o que ele oferece é para sempre. O que o mundo oferece, você paga por ele, mas o que ele oferece é de graça e é muito melhor, porque é para sempre. Isso foi oferecido, isso foi dado, mas você precisa vir. Quem tem sede, venha. Quem tem fome, venha. Não é a igreja, a Jesus. É a Ele que você deve ir. É a Ele que você deve buscar e receber dele o que Ele tem para dar gratuitamente a qualquer um que assim fizer. A qualquer um que desta forma agir. Porque a fonte é inesgotável. Veja, José acumulou tanto naqueles 7 anos, de maneira que a Bíblia diz, como você leu comigo, nem se podia contar, era mais do que se podia trabalhar com aquilo que foi acumulado. E foi o suficiente para os 7 anos de fome que vieram depois, e não há narrativa de que ninguém tenha ficado com fome nesse período, e todos foram alimentados, porque havia o bastante e havia o suficiente. E em Jesus também a fonte é melhor ainda do que a de José. Porque a de José, por mais que fosse abundante, poderia um dia acabar. Se a fome dura mais de 7 anos, pode ser que não desse. Mas a de Jesus é inesgotável, irmãos. É para o resto da vida do mundo. É até o final dos tempos. Ainda há tempo, ainda tem uma chance. Venha a Ele. Coma e beba e a conta está paga. Você já pensou nisso? Você sentar, comer e beber e na hora de pagar a conta alguém dizer, olha, está pago, pode ir embora, pode ir feliz com o alimento que você recebeu, com a bebida que você bebeu, não precisa pagar nada, alguém já pagou por você a conta, mas você tem que ir, E olha, se você soubesse disso, você não iria? Você soubesse assim, olha, naquele lugar ali estão oferecendo comida e bebida de ótima qualidade e de graça. Você faria fila lá. E aqui eu estou te dizendo, Jesus está te dando comida de ótima qualidade, que você nunca mais vai ter fome nem sede. E muitos não vêm. E muitos recusam. E muitos acham que diz assim, não, estou satisfeito. Estou satisfeito comigo mesmo. Estou satisfeito com a minha própria miséria. Estou satisfeito com o meu estado, estou satisfeito com a minha dependência de comida e de bebida que eu estou sempre buscando e nunca estou satisfeito. E deixa de lado aquilo que é de graça e aquilo que é eterno. Então, queridos, a fonte é inesgotável, não precisa se preocupar, tem para todos os habitantes da terra, tem para todo aquele que quiser, vá a Ele, receba de graça, e seja salvo, salvo da fome, salvo da morte, porque a fome geraria a morte. A fome que as pessoas hoje vivem gera morte, a morte lenta, a morte aos poucos, que tanta gente tem vivido, experimentado ao longo dos anos. Essa morte lenta, que não se manifesta de imediato, mas que consome as pessoas por dentro e morrem de sede do lado da fonte da água. Que é o mais triste. Morrem de fome do lado do banquete. Assim tem vivido a humanidade, mas o convite ainda é, vem, receba de graça, mate a tua fome, mate a tua sede, seja pleno, seja satisfeito. Para terminar, irmãos, eu quero ler com você o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 1. No início da sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo traz aqui uma palavra preciosa a respeito de Jesus. Efésios capítulo 1,
do verso 3 até o verso 7. O apóstolo Paulo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja Deus que nos tem abençoado. Por quê? Porque nos salvou, porque nos alimentou, porque nos deu suprimento eterno. Então ele bendiz ao Senhor por isso, simplesmente. Como ele fala, todas as bênçãos, a origem de todas elas está em Cristo. Porque sem ele, o que adianta comer ou beber aquilo que não mata a fome nem a sede? Aquilo que no dia seguinte terei necessidade novamente? Sem ele, o que adianta ter alguma coisa ou desfrutar de alguma coisa, se a ânsia vai sempre estar no meu coração? Então é nele que há o suprimento eterno e completo. Por isso Paulo diz, todas as bênçãos estão nele, bendito seja ele então. E aí ele diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ele fala da bênção de ter sido escolhido por Deus. De ter sido escolhido, como Jesus mesmo disse aos discípulos, não foram vocês que me escolheram, aliás, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então, da mesma forma, há uma escolha de Deus sobre a nossa vida que precisa ser honrada com uma vida santa e irrepreensível e em amor, como está escrito aqui. E no verso 5 ele diz, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí ele diz a nossa condição de filhos adotados por Deus em amor. Porque a Bíblia diz que Deus só tem um filho. A gente falsamente diz uns aos outros, somos filhos de Deus. Muitos no mundo afirmam isso, né? Todos são filhos de Deus. Não são. Todos são criaturas de Deus. Há uma grande diferença entre ser filho e criatura. Em João 1,12 está escrito o que, irmãos? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ora, se eu recebi o poder de ser feito, é porque eu não era. Eu recebo esse poder no momento que eu creio no seu nome, aí me torno filho. Mas mesmo assim me torno por adoção, porque o unigênito do Pai é Jesus. Então ele nos adota como filhos em amor, filhos do coração de Deus. Por causa de Jesus, somos adotados por Deus e temos que agradecer, glorificar, bendizer, como Paulo diz nesses versos iniciais da sua carta aos Efésios. No verso 6 ele continua dizendo, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Se é graça, é de graça, irmãos. É gratuito, ninguém paga, ninguém merece, ninguém faz por merecer, ninguém tem mérito, é gratuitamente ele nos deu esta glória, essa graça, que isso é para louvor dele, da glória dele, porque ele deve ser reconhecido por isso. E no verso 7, no qual temos a redenção pelo sangue, seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Toda a remissão, todo o perdão que é necessário, todo o pagamento da dívida que nós temos acumulado ao longo dos anos, é pago por Jesus, que faz isso gratuitamente, mas como diz a Bíblia, para agora a gente viver santos e irrepreensíveis nele, perante ele e em amor. Ele fez tudo isso por nós. Ele é melhor do que José. José apenas é uma sombra do que ele viria a ser. Assim como todo o Antigo Testamento deve ser interpretado como algo que aponta aquilo que Deus faria através de Jesus, apenas uma sombra do que seria novamente revelado de uma forma muito mais clara e muito mais transparente. Esse é Jesus. Sirva a Ele, venha a Ele, entregue sua vida a Ele, confesse seus pecados a Ele, receba alimento, receba água,
Seja saciado por Ele. Não ande nessa ânsia, não ande nesse desespero, querendo fazer, querendo viver, querendo ter, querendo isso, querendo aquilo, porque tudo isso pode acabar do dia para a noite. E o que você tem, para quem será? Não serve para nada. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nós, pelas Tuas bênçãos, pela Tua provisão, pelo plano perfeito que o Senhor preparou para nós. O Senhor lançou a palavra e agora é necessário que quem crê, venha. Aquele que crê, venha. Por isso, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que fala e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Cristo e quer fazê-lo agora, confessando a Ele os seus pecados, recebendo dele toda a provisão gratuita que Ele tem para você, não perca essa oportunidade. Como diz a Bíblia, vem. Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a mão, sinalize para mim que eu vou apenas orar junto com você. Há alguém aqui? Alguém quer entregar a sua vida para Cristo? Quer receber essa água, esse alimento de graça? Não? Amém. Pai, eu entrego em Tuas mãos a palavra que foi ministrada e sei, meu Deus, que ela não voltará vazia, ela cumprirá os Teus propósitos no tempo certo, no tempo de Deus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós possamos sempre olhar para o Senhor, a fonte de todas as coisas, e se há alguma sede, alguma fome, ela seja totalmente sempre saciada no Senhor. Abençoa Teu povo com o alimento da Tua palavra, é o que eu te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus.